Fala rapaziada, Suriashi sem voz aqui. O vídeo passado tinha terminado com o nosso prota Howard chamando o robô 2003 pra ir com ele caçar bestas, enquanto a Sharon ficava ali tendo umas alucinações bizarras. A história segue e vemos o robô falando pro Howard que o tom dele falando com a mulher agora era diferente do de ontem, e Howard diz pra ele que a atitude dele mudou quando ele foi pra lá pela primeira vez, e que se ele tivesse sido mais duro no passado, não teria deixado outras pessoas segurarem uma faca no pescoço dele. Para os humanos, o pescoço é uma das partes mais importantes. Por que você fez uma coisa tão perigosa? Howard conta pra ele que depois do primeiro sonho, ele erroneamente começou a pensar que todas as pessoas eram boas. Então ele lembra de uma mulher que tinha ido até ele na vida real, procurando por uma pessoa. E a pessoa que ela procurava era Josh Tai. Mas Howard avisa pra ela que ele tinha ido embora na noite anterior. A mulher conta pra ele que Josh Tai matou uma pessoa porque queria salvar a vida dela. Ele não é um rapaz mau. Ele passou 20 anos preso por causa disso. Mas agora que estava solto, ele já estava se envolvendo com um pessoal errado de novo. Ela pede pro Howard, se ver ele de novo, tentar convencer ele a largar dessa vida. Howard diz pro robô que não importa se ele tá no sonho ou na vida real. Ele não devia mais ter fantasias sobre a natureza humana ou salvar vidas. Então vemos o momento em que ele tem uma faca no seu pescoço. Josh Tai, perguntando se ele realmente queria ajudar ele. Ele pensa que é quem? Deus. Ele fala pro Howard, dá pra ele um motivo pra trabalhar com ele. Afinal, ele não era nem rico, nem poderoso, não tinha nada pra oferecer pra ele. Howard diz pro robô 2003 que salvar vidas é o trabalho de um herói. Ele tinha que parar de ficar fantasiando. A maioria das pessoas não são heróis. Elas mal conseguem cumprir as regras de como ser uma pessoa decente. O robô que até então só escutava diz: Mais uma vez, é uma linguagem humana que eu não consigo entender. Então os dois finalmente encontram o que tinham ido procurar. Bestas. Lobos mutantes. 2003 diz que esses lobos são muito ferozes. Howard diz pra ele não se preocupar. Isso era tudo que ele queria. Agora era a hora de trabalhar. Howard, cuidado. Eles têm pontuação de luta mais altas que você. Howard não fala nada, apenas puxa sua lança e na hora seu coração acelera. Nós vemos ele com a sua skin da primeira temporada. O robô diz que a pontuação tá aumentando. O nosso prota tá indo de peito aberto enfrentar os lobos mutantes, que vêm pra cima dele com tudo, mas são rapidamente atingidos pelas lanças de Howard. 2003 apenas assistia a luta de longe. Howard pisa na cabeça de um dos lobos enquanto o outro vinha pra cima dele. O lobo mutante salivava, mas Howard consegue segurá-lo pelo pescoço. O animal lutava para se soltar, mas nosso prota apertou o pescoço do bicho com toda a sua força, fazendo gotas de sangue do animal respingarem na sua pele. Depois que o combate já havia acabado, 2003 diz pra ele não tocar nas criaturas mutantes com as próprias mãos, porque o líquido das pústulas verdes também é corrosivo. Howard diz pra ele que isso é parte do treinamento. Na vida real, nem sempre ele vai poder ter uma faca. Na maioria dos casos, você luta com as próprias mãos. Ei, isso não é uma tenda do nosso abrigo? Por que estaria aqui? Howard vai até a tenda que o robô encontrou. Ele sente um cheiro horrível. Essa tenda deve ter sido ocupada por lobos por muito tempo. Essa caixa também vem do abrigo. Howard pergunta o que é isso. Semente de trigo. Esse é o símbolo do nosso abrigo. Howard pergunta pra ele se eles eram fazendeiros ou algo assim, e o robô responde: Sim, costumava haver abrigo de pólvora, abrigo de armaduras, abrigo de plantas. Todos nós tínhamos diferentes tarefas de fabricação e trocávamos mercadorias e materiais uns com os outros. À medida que as ondas de corrosão foram avançando, esses abrigos se transformaram gradualmente em pedaços de terra improdutiva. Howard diz que isso soa bastante familiar, então ele percebe que vários monstros formam uma equipe e guardam caixas que nem essa. Aparentemente esse jogo não era só um típico jogo de sobrevivência, onde os jogadores são obrigados a construir coisas e explorar ao redor. Ele pergunta ao 2003 se esse ambiente é adequado para agricultura. Claro que sim, cada robô no abrigo do trigo é equipado com a capacidade de cultivar terra em diferentes situações. Me dê algumas pedras e eu produzirei terra. Farei uso das fezes das bestas e das cinzas depois que queimar os monstros. Então poderei cozinhar fertilizantes. Howard diz que entendeu e pergunta ao robô se não tem um corpo daquele pássaro que ele matou lá no abrigo. Diz pro robô que eles vão passar o dia procurando mais sementes e à noite eles podem começar a cultivar plantas. Adoraria cultivar. Entretanto, quando o oceano corrosivo vier, as plantas morrerão. Howard fala pra ele que quando os humanos voltarem, eles vão achar o trabalho deles muito útil. O quê? Os humanos realmente voltarão? Como você sabe disso? Nosso prota se lembra da IA dizendo pra ele que o principal desafio desse jogo é ver o quanto o futuro dos humanos pode ser melhorado com a ajuda dos jogadores.
Então ele fala pro robô que os humanos vão ser levados em conta na avaliação final. Ele tem certeza que eles vão voltar, mas acha que não vai poder testemunhar a volta deles. Ele tem 180 dias pra ficar ali. É melhor ter algum equipamento básico. O robô diz que ele tá certo. Desde que o abrigo volte a ser como era antes, os humanos vão voltar. Diz que o paraíso não é nada comparado ao abrigo de antigamente. Como diziam os humanos, o refúgio era como algo que eles não abandonariam. Howard pergunta se ele quer dizer um lar e 2003 concorda. Era o seu lar. Algumas horas se passam e nós vemos o nosso prota lutando contra uma aranha mutante gigante. O bicho derrubou ele, mas ele conseguiu pegar uma pedra e foi pra cima da aranha com tudo. Ele golpeia a cabeça dela com toda a sua força e continua golpeando sem parar, mesmo com o sangue corrosivo da criatura respingando nele, até ter certeza que o bicho estava morto. 2003 diz pra ele que a pontuação de luta dele diminuiu em 20 pontos. E Howard pergunta pra ele que pontuação é essa. Ela é calculada com base na força corporal das criaturas e o status de luta. Você tinha 90 pontos quando estava na fase de pico e depois caiu para 70. Howard fala pra ele que nunca perdeu uma única batalha. Ele não entende o que o robô tá querendo dizer. Eu quis dizer que seu desejo de lutar tem diminuído e que seu foco não está na luta. É mais como se você estivesse usando seu poder físico para desabafar sua raiva. Nosso prota acha engraçado como o robô consegue entender o que tá se passando dentro dele. E diz pra 2003 que se pergunta como que alguém poderia ser treinado para ser um mestre de luta em um sonho. Quando ele falou isso, foi uma piada. Na vida real, os verdadeiros inimigos são as pessoas, os ataques inesperados, a pressão intangível. Em uma sociedade civilizada, não se pode consertar tudo pelos punhos. Ele se pergunta se esse treinamento pode mesmo funcionar. Por que você deve voltar pro outro mundo de qual você falou? Você pode ver este lugar como seu lar. Vamos plantar árvores frutíferas, legumes e construir nossa casa juntos. Howard diz pra ele que não pode chamar esse lugar de lar se a sua família não estiver ali, e que isso era só um sonho, mas que a ideia dele não era ruim. Ele deveria tornar esse lugar grande novamente, usar isso como algo para manter as esperanças dele. Então eles retornam pro abrigo. Sharon recebe ele dizendo que foi uma boa colheita. Howard pergunta para ela o que aconteceu com o corpo do pássaro gigante que ele matou. A mulher fala que os monstros têm muitos produtos químicos nos seus corpos e que a carne deles não é comestível. Diz que o corpo daquele pássaro atrairia outros monstros, então ela o limpou. Howard não esperava por isso, mas diz para si mesmo que não tem problema. Amanhã ele mata outros monstros e usa eles para fazer fertilizante. Ele tenta morder a carne seca, mas percebe que tem algo de errado. É como se a mandíbula dele tivesse sem força para mastigar. Talvez seja efeito colateral de usar aquela cura do robô vezes demais. Ou tomar muito ácido na cara, né? Ele decide deixar essa carne na água por um tempo para amolecer, e então ele conseguir comer. E deixa a mulher ali sem falar uma palavra para ela. Ela continua achando o comportamento dele muito estranho, mas de qualquer forma, ele trouxe sementes pro abrigo. Algum tempo passa e nós vemos Howard perguntando pro 2003 se tem mais essa poção de cura em algum lugar, porque eles só tinham mais uma. Ele responde que esse medicamento nunca foi um recurso raro. Cada abrigo costumava ter muitos deles. Ele sugere deles irem em um abrigo relativamente seguro para uma exploração. Talvez encontrem algo útil. Howard diz que curtiu a ideia dele, mas precisa se preparar para isso. Sharon chega com uma tigela de macarrão. Ela diz que ele parecia estar com problemas para mastigar a comida no jantar, então ela usou os grãos que ele trouxe para cozinhar um macarrão, e que era para ele comer enquanto estava quente. Ele pergunta se ela tá de sacanagem, mas ela diz que algumas delas não foram usadas. Ela as moeu e guardou o pó. Howard não fala nada, mas por dentro a gente sabe que ele deve estar puto. O robô tava ali só quietinho, ouvindo o papai e a mamãe discutir. Sharon pergunta se por acaso ele planejava plantar essas sementes, porque esse não era um ambiente adequado para o cultivo de plantas. Em meio ano vai estar tudo inundado por um oceano de ácido. Não tem sentido cultivar nada ali. Howard fala que não esperava que ela arruinasse as sementes tão rápido, mas que já se acostumou a ter muitos problemas antes de conseguir alguma coisa. Ele sugere que ela não faça nada por conta própria antes de consultar alguém, e diz pra ela ficar com o macarrão, só não deixasse o robô ver, porque senão ele ia ficar brabo. A mulher começa a suspeitar que o nosso prota tá ficando realmente maluco da cabeça, porque uma hora o cara sai pra se aventurar simplesmente porque tava afim, e agora ele quer cultivar plantas. Ela vê o robô e pensa que 2003 tem tentado ganhar a simpatia deles. Será que é ele o problema? O terceiro dia do apocalipse chega. Vemos Howard saindo pra uma caçada. Ele diz pro robô que 3 poções vão ser o suficiente pra ele se salvar em caso de emergência. É a primeira vez que você visita os campos desertos. Sua segurança vem em primeiro lugar. Sharon chega perguntando pro Howard se eles podem trocar uma ideia. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que tava olhando os registros do pessoal que vivia ali e encontrou algumas instruções de instalação de melhorias para robôs e que na verdade tem muitas novas funções que eles podem acrescentar nele. Diz que ela sabe algo de elétrica. Talvez ela possa tentar refinar o 2003. Ele pergunta se isso pode mesmo dar certo e ela responde que se ela consegue ou não, não importa. O robô 2003 tá velho e arruinado. Se ela falhar, pelo menos ainda vão ter os dados dele para usar de referência futura.
mas se eles deixarem chegar no ponto que o chip interno dele fique muito danificado, vai ser tarde demais para conseguir algo útil dele. Howard fala que 2003 sempre foi leal aos humanos. Ela não acha um pouco rude espremer o máximo de valor dele dessa maneira? E ela responde que isso é apenas uma máquina, como um computador ou um celular. Ela tá só tentando tirar o melhor proveito disso. E aí ela pergunta se ele realmente vê o robô como seu amigo. Howard diz que odeia esse tom sarcástico. Por acaso ele se torna menos homem por demonstrar simpatia? No passado ele até pensou em fazer amizade com um tigre. Pergunta se ela tem algum problema com isso. E finaliza dizendo que uma verdadeira máquina é aquele que enfatiza apenas os resultados e ignora o processo. Ele fala pra ela que os dois têm opiniões muito diferentes. É melhor eles conversarem menos pra evitar brigas. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, rapaziada. Bom, pelo menos a gente sabe onde isso vai acabar. Sharon pensava sobre o quão insensato ele é, quando de repente alguém agarra seu braço. As vozes na cabeça dela continuam acontecendo com mais frequência. Um tempo se passa e nós vemos outra daquela águia mutante. Nosso proto pergunta por que elas estão de boa ali e não atacaram eles ainda. Isso é um carniceiro. Esse tipo de animal é atraído por criaturas moribundas ou cadáveres. Eles não ficam irritados se você ficar longe dos seus ninhos. Howard fala que eles precisam limpar de vez aquele ninho em cima do abrigo. Howard, a razão para o oceano corrosivo se espalhar é que os humanos costumavam lutar muito. É uma lição valiosa para você aprender. Agora mesmo, você e a senhorita Young já mostraram sinais sobre futuras brigas. Vocês poderiam parar de ter essas disputas? Ele achava curioso o fato de ter uma história de fundo para esse sonho. Pergunta por que as pessoas lutavam. Pessoas de diferentes cores representavam diferentes poderes. Eles negociavam e discutiam. Eles viram o alcance da corrosão se expandir, mas não fizeram nada. Howard diz que ele não foi tão longe. Isso aí é um problema bem mais complicado, mas ele admite que se exaltou um pouco quando falou com a Sharon. Ele diz que na vida real algumas pessoas impõem suas opiniões a outras e tentam rotulá-las. Os que obedecem são vistos como de alta classe, e os outros são apenas colocados nos níveis mais baixos. É impressão minha ou ele tá falando sobre a cultura do cancelamento? Ele continua dizendo que a raiz das disputas das pessoas é a ênfase excessiva nas diferenças. Ele diz pro robô não se preocupar. É a segunda vez que ele tá em um sonho. Howard sabe que é apenas um jogo. Ele não vai guardar rancor de um NPC virtual. Isso seria muito estúpido. Um tempo se passa e a gente vê os dois à espreita de algo. O robô diz pro Howard que a tarefa deles hoje é explorar os campos desertos. Howard diz que ele tem razão, mas ele encontrou algo bem interessante. Um caminhão abandonado com um bicho que parece um tipo de lagarto mutante parado em cima bem de boa. Howard diz que aquele caminhão tá com cara que tem algo bom dentro. O robô pergunta se ele tá zoando, porque o poder de luta do bicho é literalmente 100 vezes maior que o dele. Essa besta é de uma classe dominante, a classe do predador mais forte dessa terra. Você vai precisar de um tanque para vencê-lo. Howard fala que não vai lutar contra o bicho sozinho. Ele não é tão burro. Nessa situação, tem que jogar como um jogador experiente. Primeiro, eles não vão sair desse lugar agora que chegaram ali. Segundo, era pra ele apertar a tecla F5. Basicamente ele fez uma piada que só quem é gamer vai entender. E aí pergunta pro robô se ele confiava nele. Então nós vemos fogo. Algo chamou a atenção do lagarto. Era 2003 soltando fogo enquanto corria de um lado pro outro. O lagarto mutante já fica todo oriçado. Vai atrás dele na hora, dando uma oportunidade pro nosso prota. Ele vai até o caminhão e percebe que tinha razão. O caminhão tava cheio de loot. Tinha mel, instrumento musical, arma cheia de munição, muito álcool que ele podia beber ou até transformar em bombas. E tinha algo que parecia especial. Uma gema vermelha brilhante, com umas coisas estranhas ao redor. Howard pensa que gostaria de ter uma bolsa com ele ali. Ele vai ter que levar só as coisas mais importantes por enquanto. Então ele pega armas, fertilizante, a gema vermelha e aquelas coisas que parecem ser ovos congelados. Ele pensa que tá difícil de levar tudo nesse pano. O recipiente da gema ocupa muito espaço. É melhor ele tirar ela dali de uma vez, que o 2003 podia se esgotar em breve. Quando ele vai pegar na gema, sente algo como uma poeira ao redor. Pequenas partículas flutuavam ao redor dela. E então algo semelhante a uma reação química acontece. A pedra é lançada para frente com tudo. E Howard é jogado para fora do caminhão, junto com todos os loots. A pedra estava expelindo tanta energia que até o caminhão é lançado no ar. Ele chega a capotar depois de voar longe. Howard, cuidado. O lagarto havia percebido a presença dele. Agora ferrou. Nosso prota junta os loots o mais rápido possível e dispara correndo, se perguntando por que aquela merda de gema ficou louca do nada e saiu voando igual um foguete. Então entra em uma fissura para se proteger. O animal não ia conseguir pegar ele ali. Só que aquela gema estranha continuava enlouquecida, arrastando o caminhão por metros até ele se chocar contra as pedras. Uma explosão gigantesca que chega a arrastar o terreno e jogar escombros para todo lado. Howard e o lagarto também são jogados longe pela força da explosão. Ele consegue se segurar por um triz. Mais um pouco ele caía no oceano corrosivo, mas bem diante dele estava o lagarto, olhando para ele. O animal mutante começa a inflar suas pústulas verdes ao redor da sua cabeça. Elas ficam mais e mais inchadas daquele líquido corrosivo nojento, até que ele dispara 2 jatos de ácido pelos olhos, direto em Howard. O líquido corroía tudo ao redor, até mesmo o chão, que levantou uma fumaça
uma cera. Howard, aguente firme. Estou indo pra te socorrer. Ele teve que soltar tudo que tinha pego. A única coisa que Howard ainda segurava eram as seringas com as poções de cura. Ele tinha usado 3 de uma vez, enquanto o ácido extremamente corrosivo caía diretamente na sua cara. O animal, já se dando por vencedor, vira as costas e vai embora. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, meus amigos. Eu sei que esse foi bem curtinho, mas é porque eu tô organizando certinho como é que o canal vai funcionar daqui pra frente. E eu posso garantir pra vocês que a frequência daqui pra frente vai ser muito maior. Se quiser apoiar esse trabalho, qualquer R$2 já ajuda. A chave Pix vai estar no comentário fixado. Tamo junto e até o próximo. Fui!